Viviane, querida, olá, Bom dia, tudo bom com bom você? dia a todo mundo. Maravilha, que bom que você chegou, que deu tudo certo. Estamos sempre com essa questão de que a internet, a rede, nos ajude. Sim, Então, eu estou muito feliz por esta oportunidade de nós estarmos aqui hoje as duas a falar sobre um tema que é tão importante e que tem sido tão interessante também ver o teu trajeto e aí o teu percurso. E para quem não conhece, eu vou começar por te apresentar, ok, Viviane? ok, Então, para quem não conhece, a Viviane Macedo é uma advogada com contencioso estratégico empresarial na veia, mas também familiar e de sucessões há 15 anos. E agora, essa advogada de contencioso é uma advogada que se diz advogada consensual. A Viviane, além de mestra em Direito Civil e professora de Processo Civil, ela é também coach e especialista em desenvolvimento humano. Então já estamos a identificar aqui um percurso, um trajeto, uma trajetória também, uma carreira absolutamente fantástica. E hoje, em particular, aí o nosso desafio proposto de falarmos sobre a advocacia, da advocacia contenciosa para a advocacia consensual. Muito bem-vinda, Viviane, e obrigada pela tua disponibilidade e aceite imediato. eu que agradeço, Dulce, a oportunidade de falar, de conversar e discutir, né, e divulgar também, né, essa mudança. Para mim, está sendo, abrindo tantas portas e um horizonte, assim, de perspectivas tão sensacionais, né, que realmente na minha trajetória aí de advogada de contencioso, eu não vislumbrava, né? E eu acho que realmente é o caminho não só da advocacia, né? Essa minha trajetória como um todo, né? De autoconhecimento e de buscar entender e conhecer um pouco mais, né, do comportamento humano, do ser humano, me diz que esse é o caminho que a gente está vendo aí, né? A humanidade como um todo percorrer, né? Buscar o diálogo, buscar o consenso, buscar a criatividade, né? E agora também na advocacia. Sem dúvida, eu tenho falado muito já há vários anos que nós estamos a viver aquilo que é a efetiva humanização do direito. Não é? Ou seja, nós precisamos de enxergar mais longe e mais além do que aquilo que nos é dado a ver. Porque os demais, eles dão-nos a ver aquilo que eles já viram. Então isso é algo que nós temos que acolher com carinho, aceitar com muita gratidão, mas aproveitar para ir um pouco mais ao longe, porque um pouco mais além, um pouco mais longe, porque é nessa lógica que nós conseguimos sempre construir valor acrescentado. E essas diferenças de como nós enxergamos a advocacia, porque só há uma advocacia, não é? Não existem várias. Aquilo que existem é várias formas de nós atuarmos e de nós trabalharmos perante essa nobre profissão que é ser advogada e que implica muito gostar, não é? Implica, de facto, ter vocação para ser advogada. E aquilo que eu tenho escutado alguns profissionais, alguns colegas nossos ao longo dos anos dizerem é que eles não se identificam com a advocacia. E aí alguns deles, inclusive, deixaram de advogar, outros enverdaram até por outras carreiras, por outras profissões, e eu fiquei-me sempre a questionar porque que teria de ser assim, se não haveria outra forma, outro modo. E essa também foi a razão pela qual lá atrás eu comecei esse caminho de que sim, é possível construir uma outra advocacia, sim, é possível ser uma advogada com a qual eu me revejo e na qual eu me identifico, além daquela que vai ao contencioso, que briga, que tem a estratégia mais beligerante e que o objetivo dela é ganhar. E aquilo que nós estamos a falar é um pouquinho diferente neste percurso e nesta mudança, não é? Também. Na verdade, Dulce, eu queria que você compartilhasse assim um pouco com a gente, porque para mim, né, que enveredei por esse caminho da advocacia consensual, é muito
é muito clara, né, esse novo olhar, né, essa diferença. Mas eu sei que, bom, pelo menos quando eu comecei a falar disso com outros colegas no escritório e tudo mais, as pessoas um pouco estranham, né, essa diferença. Então, assim, o que é basicamente, né, essa diferença, né, da advocacia adversarial, advocacia consensual? Como é que elas se complementam? Como é que elas se relacionam? Compartilhe um pouco da sua experiência aí para a gente. O que eu tenho identificado e aquilo que de alguma forma eu penso que resume essa circunstância ou essa questão, essa dúvida que ainda existe na cabeça de alguns advogados, é que a prática de uma advocacia adversarial significa, desde logo pelo próprio nome, a prática de uma advocacia competitiva. Isto é, quando nós entramos numa competição, como quando nós entramos num jogo, se no final só há um vencedor, aquilo que usar todas as armas, usar todos os mecanismos e estratégias para sermos nós a ganhar. E isso é aquilo que, trazendo para o campo da advocacia, acontece quando nós estamos a falar de uma advocacia adversarial. Isto é, o direito está lá, os deveres estão lá, aquilo que é a orientação jurídica, a consultoria, a assessoria e a direção também, mas o foco do comportamento desse advogado nessa lógica adversarial é de ganhar do outro. Aquilo que em particular eu verifico, eu identifico como a alteração que nós temos do que estamos aqui a fazer e do que estamos aqui a trabalhar em relação desta diferenciação, desta mudança, é nós concluirmos, e aí eu faço sempre e faço sempre também referência a que é muito importante utilizarmos os conhecimentos do passado. Isto é, nós precisamos de ir buscar os ensinamentos que já temos de descobertas em relação ao conflito, em relação à comunicação e também em relação aos próprios comportamentos. E eu gosto muito de dois autores, o Thomas e o Kilman, que eles têm um instrumento em que eles nos falam que cada ser humano tem pelo menos 5 comportamentos. A competição, a adversariedade é de facto uma delas, e aí nós temos essa advocacia, dessa prática adversarial de ganhar do outro, mas também existem mais outros 4 comportamentos, sendo que um deles é o comportamento do consenso, é o comportamento da colaboração no sentido de construir soluções de ganhos mútuos. E isso é efetivamente às vezes eu diria até incongruência. Porquê? Porque se eu só conheço a advocacia combativa, a advocacia litigante, a advocacia adversarial, imaginar que há um processo onde nós as duas podemos ganhar, onde não vão haver cedências, onde nós vamos efetivamente conseguir encontrar soluções em que todos fiquem satisfeitos naquela mesa, quase que parece uma arte de magia. E aí vem, infelizmente, a questão da tal visão um pouco romântica que nós precisamos de desmistificar, não é? Que nós precisamos de ultrapassar. Porque essa advocacia consensual que nós estamos a falar não significa que o advogado não seja bom de briga, não seja bom de estratégia, não seja efetivamente bom naquilo que são as suas competências e as suas atividades privativas. Ele efetivamente vai continuar a fazer a sua consultoria, assessoria e direção jurídica, que são atividades privativas dele, mas o olhar que esse profissional tem vai ser um olhar, eu diria, de facto, mais abrangente, vai ser um olhar maior. Porque, além de ele vai conseguir enxergar aquela questão do negociar contra o outro, como uma das formas, mas na medida em que nós estamos aqui a falar, a negociação principal vai ser a negociação com o outro, a comunicação com o outro. Então, com isto, nós passamos daquele olhar, que é um olhar do certo e do errado, da prova ou da inocência, para um outro tipo de olhar, que é um olhar efetivamente de situações
onde nós vamos encontrar a possibilidade de outras construções, de outras formas de resolver a situação e de ultrapassar efetivamente aquilo que são os obstáculos que vêm sendo apresentados. E por isso essa advocacia consensual, ela inclui a advocacia adversarial, só que ela parte do pressuposto de que é possível, primeiro, esgotar todas as formas de construção de soluções de ganhos mútuos. E onde se inclui, além da negociação prévia que o advogado vai fazer, primeiro, a possibilidade de fazer essa negociação de uma forma diferente. Não é? Porque não é uma negociação de tirar a vantagem do outro, mas é uma negociação de construir vantagens com o outro. E depois, se isso, né? E depois, se isso não for viável, se isso não for possível, aí ainda a mediação ou eventualmente até a conciliação, uma arbitragem ou mesmo o judiciário. Então, esse advogado consensual, ele vai a todas. Ele sabe se comportar em todos os processos. Você sabe, Dulce, que essa visão, né, que realmente é um virar de chave, né, de você pensar que não existe só um caminho para se resolver o problema do cliente, né, porque na minha experiência de advocacia adversarial, né, a gente sempre pegava o caso, analisava, via qual é o direito e definia uma estratégia. E ou é aquela ou não é aquela, ou seja, ou é preto ou é branco, você não tem. E quando eu comecei, né, a estudar, a me dedicar e a entender um pouco mais, né, do universo, do que propõe, né, esse novo olhar da advocacia e do conflito, né, de você ver que existem, na verdade, um infinito de possibilidades para você resolver o que é realmente o problema das partes envolvidas, né? E que pede, eu gosto muito quando você fala da questão da escassez, né? Que a advocacia adversarial fica na questão da escassez de só ter uma opção ou outra, mas que pede esse outro olhar também de você entender que o conflito não são só, né? Não é só aquilo que está aparente, né? Mas que você tem tantas coisas, tantos outros elementos ali por trás que, de repente, a solução do problema, né, a solução efetiva, né, das duas partes falarem, não, estou satisfeita, né, passa por essas outras questões que envolvem o conflito e exige de nós, como profissionais, né, desenvolver essas habilidades de conseguir enxergar por trás daquilo que nosso cliente está trazendo o que está por trás, né? O que é realmente o interesse, a preocupação dele, que talvez possa ser atendido de uma forma diferente daquela que ele veio imaginando primeiro, né? E também de fazer esse exercício em relação à outra parte, né? E talvez conseguir enxergar por detrás daquilo que está sendo apresentado como demanda, né? Pela outra parte, o que talvez possa ser oferecido a ela que atenda ao interesse dela, né? Quer dizer, na verdade, mais do que nunca, eu penso que o advogado aqui ele tem que ser estratégico, mais do que nunca ele tem que ter um conhecimento jurídico para conseguir pensar e criar, né, essas estratégias para além do óbvio, né? Para além do óbvio, e aí trazer outras soluções, né? E é uma postura, é um olhar, né? E são habilidades que exigem da gente, né? O desenvolvimento de outras técnicas, de outros conhecimentos. Demanda muito desenvolvimento, demanda também investimento em termos da transformação, dessa efetiva mudança que tu estás a falar, porque nós, de alguma forma, partimos sempre do pressuposto de que os caminhos eles já estão traçados. E aquilo que nós estamos a falar aqui é também muito interessante, Viviana, quando tu trazes essa questão da estratégia, porque este advogado consensual, ele precisa de ainda ser mais estratégico do que propriamente um advogado contencioso ou um advogado adversarial.
Porque, como tu muito bem trouxeste, quando o advogado contencioso ele elabora a estratégia, é a estratégia do judicial. Quando a ação entra, ou quando a ação é contestada, a estratégia já está lá fixada e não dá para mudar a estratégia no meio do jogo. Ou pelo menos isso é assim, um caso muito inédito, é muito difícil. Então a questão da prova, tudo isso já está ali articulado na argumentação, na escolha jurídica, na eventual investigação e pesquisa que se fez de jurisprudência, de qual foi a linha que nós seguimos. Então tudo isso já é uma estratégia que é fixa. Ela é de facto muito pouco maleável. Diferentemente do advogado consensual, que ele é um advogado com essa visão maior que ele precisa de ter, ele vai ter de avaliar tudo aquilo que efetivamente ele tem nas mãos para conseguir otimizar o melhor resultado, e ele tem que ter consciência que o melhor resultado para o cliente dele, se ele não tiver outras alternativas, depende do consenso. E por isso depende de qual a melhor estratégia para conseguir ultrapassar obstáculos, para conseguir lidar com pessoas difíceis, para conseguir até lidar com aquelas emoções onde a questão de carga emocional ela fala mais alto do que a carga racional, e de que forma é que o advogado consegue se manter parcial, consegue se manter ali firme naquilo que são os interesses e os direitos do seu cliente e ainda assim fazer o seu trabalho nesse objetivo, que é um objetivo maior, que é o objetivo de trazer, de facto, a construção de uma solução que não pode ser pensada de uma forma individual e menos ainda não pode ser concretizada de uma forma individual. Além de outras questões que muitas das vezes também o cliente traz, que não são nem acauteladas, nem são protegidas ou respondidas ou defendidas pelo próprio processo judicial ou pelo processo arbitral. Porque cada processo tem características, tem princípios, tem perfis e tem objetivos. E nós não podemos querer que os processos mudem de acordo com aquilo que são as nossas pretensões. Nós precisamos de saber escolher um método mais adequado àquele caso concreto, àquele contexto, àquela personalidade daquele cliente e ao momento em que também eles estão a viver o conflito, não é? Porque tem algumas situações em que o cliente, entre aspas, ele precisa de sofrer um pouco do que é viver o desgaste emocional daquela situação, para ele entender que prolongar aquela situação por mais 2, 3, 4 anos ou o tempo que for, não lhe vai dar aquilo que ele efetivamente pretende alcançar. E aí, este advogado, ele não é um advogado psicólogo, ele é um advogado, só que ele é um advogado estratégico e profissional especialista em gestão e resolução de conflitos. E por isso, ele tem que ter competências diferentes daquele advogado que há 5, 10, 15, 20 anos atrás, a única competência que ele tinha de ter era o fórum, era de facto aquilo que era esse único processo. E daí eu confesso, eu cada vez mais estou confiante de que nós precisamos de enxergar essa abundância, a abundância que são os métodos consensuais, por isso havia consenso, não é? Nós estamos aqui dentro da advocacia na mediação, também na via consenso, porque via consenso é negociação, é mediação, é conciliação, são práticas colaborativas, é arbitragem e até o próprio judiciário, porque à medida em que eu vou fazendo consensos prévios para eu não chegar a esse método que é heterocompetitivo, onde eu vou ter que largar mão da minha autonomia da vontade, quando o cliente larga mão da autonomia da vontade, onde o próprio advogado perde controle de prazos, perde controle de resultado, perde controle de, efetivamente, de como vai gerir toda aquela situação, essa eu diria que tem que ser necessariamente a última. Então, não é a pior, nem é a melhor, mas dentro de uma escala, essa será de facto aquele que deve ser visto como o último recurso e não como o primeiro. Em regra, não é? Óbvio, todo caso tem exceção.
essa questão, né, de você ir tentando, né, cada uma das possibilidades, né, exige de nós e traz, né, para nós, para o cliente, para o profissional, né, algo que eu também acho que é uma tônica hoje de tudo, né, quando a gente fala de pessoas, que é a questão da autorresponsabilidade, né, quer dizer, quando você escolhe, né, quando você opta, né, por resolver um conflito de forma consensual, você está trazendo para si a responsabilidade, né, não só o poder, né, mas também existe de você esse olhar autorresponsável, né, para a situação que você está vivendo, né, para o conflito, para o que você pode fazer. E eu gosto muito desse olhar da autorresponsabilidade, porque eu acho que ele ajuda a gente a virar um pouquinho a chave, que às vezes é difícil, é muito difícil essa questão, né? Principalmente quando você está no conflito, que tem várias emoções e a pessoa te prometeu e não cumpriu, ou fez e você está chateado, e você pensar, né, no ganho do outro. Não, você está ali querendo que o outro, né, se ferra. Né? Mas você assumir esse papel de autorresponsabilidade te traz para um lugar de pensar, ok, mas qual é o resultado que eu quero? Tá, e o resultado que eu quero, qual que é a forma mais eficiente no sentido de tempo, de custo, né, de energia, de benefícios que eu vou ter? Tá, então esse resultado, ele é responsabilidade minha. Então, peraí, será que não vale a pena o outro ganhar também para que eu possa ter, né, esse resultado, né, de forma melhor para mim, né, mais eficiente, e eu acho que aí a gente começa a abrir, né, esse mundo de outras possibilidades, né? Senão a gente não consegue nem enxergar outra coisa, porque a gente só quer a gente só quer ganhar do outro, né? Sabes que eu estava a escutar e estava aqui a lembrar-me de uma questão que é esta. Eu diria que é um dos maiores desafios dos profissionais da advocacia consensual, porque eles precisam de ter eles têm uma linha que é uma linha, eu diria até talvez perigosa. Porquê? Porque o advogado consensual, ele já sabe tudo isso que tu acabaste de dizer. Mas o cliente não é isso que ele vem à procura quando ele vem à procura de um advogado. Ele vem à procura, de facto, de um advogado que seja parcial, que fale a voz dele, que redobre os argumentos dele, que traga uma argumentação que é uma argumentação refutada, que não vai haver contra-argumentação para o colocar em causa. E por isso ele não vem à espera, nem vem à procura de um advogado que lhe diga, olha, para você ganhar, o outro também tem que ganhar. E por isso é que eu digo que advogado consensual não é advogado bonzinho, não é advogado terapêutico. Não é? Se a pessoa precisa de uma terapia, existem várias outras soluções. E nessa lógica, este profissional ele tem que ter também uma estratégia para conseguir convencer o seu cliente de que aquela situação em concreto, ela merece um tratamento adequado. E o tratamento adequado... Isso tem técnica, né, Dulce? Isso tem técnica. Ou seja, nós não estamos a falar de uma conversa de café. Nós estamos a falar, e isso é muito importante, de todos escutarem isto. Nós não aprendemos isto em contato com outro colega que já faz. Óbvio que ver outros colegas que já fazem vai-nos chamar a atenção, vai-nos colocar curiosos sobre, mas como é que ele faz isso? Mas que coisa engraçada, mas está dando resultado. Então eu também vou querer me profissionalizar, eu também vou querer especializar-me. Mas é importante nós entendermos que aquilo que nós estamos aqui a falar desta advocacia consensual, da qual tu, Liliane, tens feito este caminho e tens feito esta tua profissionalização e hoje tens uma carreira excelente com reconhecimento pelos teus clientes, também pela tua prática efetiva, diz respeito a todo o processo que é necessário fazer para essa construção desse profissional. Não é? Ou seja, ter um olhar, ter uma escuta de que, exemplificando, se o cliente chega
e se ele se quer envolver na construção do resultado, se o cliente chega e ele quer efetivamente ser escutado, ele tem muita coisa para dizer, ele tem muitas dores, que ele está ali muito constrangido e que ele precisa de facto de colocar isso na mesa, se ele em concreto tem uma daquelas 4 situações que eu costumo dizer, que é se ele quer manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar uma relação ou um relacionamento, ele precisa de entender que relações e relacionamentos não significa necessariamente amizade, não significa proximidade e muito menos significa intimidade. Mas, de facto, nesta nossa interação social, nós temos relações. Nós temos relações de consumo, nós temos relações de vizinhança, nós temos relações no trânsito. Então, tudo isso nós temos relações contratuais, societárias, então tudo isso são questões que nós precisamos de começar a desmistificar e fazer com que o cliente enxergue também que se a imagem e o tempo dele têm um preço, não é? Porque, e hoje em dia, cada vez mais nós identificamos que isso é algo muito importante, não é? O nosso tempo e como nós utilizamos o nosso tempo. Se ele quer controlar o resultado, se ele quer controlar o tempo que aquela situação precisa de ter uma solução, de ter uma resolução, se ele quer efetivamente que, além daquilo que é a orientação jurídica, se construa uma solução à medida, porque aquela situação em concreto ela é única, não há outra igual. Se ele quer controlar os custos, quanto é que ele vai gastar efetivamente para resolver aquela situação que já lhe tirou não sei quantas horas de sono. E se ele quer controlar efetivamente o resultado, então ele precisa de ter confiança no advogado. Quando o advogado lhe diz que existem outros caminhos, que existem outros processos. E esse advogado especialista, esse advogado consensual, ele, e em particular especialista no processo de mediação, ele é um advogado que não só ele vai efetivamente conseguir controlar o processo e os resultados do processo, porque ele vai conhecer as etapas, ele vai saber qual é que é o objetivo em cada uma das etapas que ele pode não só desenvolver, aprofundar, mas também utilizar o mediador, utilizar a mediação, em proveito de quem? Em proveito de todos. E essa é que é a grande diferença. Isto é, não necessariamente em termos de estratégia, eu vou logo de caras dizer ao meu cliente que para ele ter a melhor solução, também tem que ser a melhor solução para o outro. Porque se ele vem com uma carga emocional elevada, ele vai escolher outra advogada ou outro advogado, ele não vai ficar comigo, não é? Então eu vou ter que lhe fazer entender que existem outras questões dentro daquilo que ele me apresentou, e aí ter uma grelha, ter um mapa, onde eu vou fazendo um checklist em relação a tudo aquilo que ele me disse que era importante e tudo aquilo que eu consigo lhe entregar através dos processos, não é? Ou seja, eu não consigo entregar ao meu cliente que ele tenha voz ativa e participativa num processo de arbitragem ou num processo judicial. Mas eu consigo entregar-lhe isso num processo de negociação e num processo de mediação. Então, são questões que importa nós entendermos que estamos de facto a falar aqui de uma especialização num processo. E, como tudo, só vou terminar aqui e já te passei a palavra, Viviana, como tudo, se eu estou a fazer uma especialização e se eu estou a entregar um trabalho de qualidade, também, enquanto advogada, eu vou ter a vantagem e o benefício de quê? De receber os meus honorários mais rápido, de forma efetiva e ainda vou fidelizar o cliente. Porque o resultado que eu consegui construir com ele é um resultado que só vai ser alcançado se ele ficou satisfeito. E se ele ficou satisfeito, então ele vai também reconhecer o meu trabalho para alcançar aquele resultado. Isto é, nós temos que reverter aquela ideia, aquele mito, de que se eu resolvo mais rápido, eu não trabalhei tanto. Ora bolas. É muito diferente, dá muito mais trabalho, exige mais horas de preparação. Diz isto. Eu sempre brinco, né, quando algum cliente questiona essa parte, né, do tempo e tal, eu falo assim, mas
quanto tempo eu estudei, quanto tempo eu li, quantos cursos eu fiz para que eu conseguisse resolver o seu problema tão rapidamente. Então eu já investi muito tempo para agora ser rápido. E aí, eu acho que tu ainda podes acrescentar, mais um argumento, Viviane. Vou só te dar mais esta dica, que é, tu ainda lhe podes dizer, ou melhor, tu vais fazê-lo sentir que tu vais preparar. Então, tu vais fazê-lo sentir que aquelas horas de preparação que tu fizeste com ele, que aquelas horas de desenho da estratégia, que aquelas horas das palavras que nós vamos dizer e daquilo que nós não vamos dizer, é de facto essencial e foi aquilo que fez com que vocês conseguissem alcançar o resultado. Então, não só a tua preparação antes, mas também a forma como tu vais envolver e integrar no processo. Eu acho que a partir daí ele já fica totalmente convencido. Mas sabe, Dulce, falando essa questão de convencer o cliente, eu queria que você comentasse também, porque uma das minhas grandes objeções, assim, né, que eu encontro quando eu falo de solução consensual, de buscar negociação com meus clientes, é que ele fala, não, tudo bem, doutora, eu quero negociar, mas a outra parte não quer. Ele não quer negociar. Perfeito. Eu diria-te o seguinte, eu primeiro, lá está, aplicar ferramentas e técnicas. Eu primeiro iria normalizar essa situação com o cliente, ou seja, eu como advogada ia lhe dizer, olha, é normal que você me esteja a dizer isso, porque se não fosse essa a situação, você não me tinha procurado. E, portanto, eu acredito em você e acredito também em tudo aquilo que você me está a dizer, que a outra pessoa é difícil, que a outra pessoa tem um feitio impossível, de que a outra pessoa até age de má fé. Tudo isso que você me está a dizer, eu não só acredito, como aquilo que eu quero que você saiba que isso é normal. Agora, a questão é esta. Nós podemos identificar, desculpa, e eu considero que isso já é um mote para nós introduzirmos a mediação, que é o seguinte, nós podemos e precisamos de identificar que quando o advogado entra neste tipo de situações a que vocês já chegaram, não é você que vai estar a conversar com ele, não é você que vai estar a negociar com ele. Por regra, ele também vai ter um advogado do outro lado e eu, enquanto sua advogada, eu vou ter uma atitude diferente, uma atuação diferente, uma postura diferente. Não significa que seja melhor nem pior, mas vai ser diferente. Então, aquilo que eu lhe peço é que você me dê essa legitimidade, essa autorização, essa procuração para que eu possa negociar com o colega. Mas desde já, deixe-me que lhe diga uma coisa, que por vezes, de facto, acontece que as negociações ficam com alguns impasses. Por vezes acontece que as negociações chegam a algumas limitações, têm algumas barreiras. E isso também acontece por variedíssimas razões. Desde logo porque nós podemos perder a confiança um no outro, também por conta da questão de que a própria comunicação ela pode não se conseguir concretizar, porque as pessoas têm formas diferentes, têm valores diferentes, princípios diferentes, mas também se pode ainda dar o caso e a circunstância de haverem situações e factos confidenciais, ou seja, nós podemos não saber a história toda do outro lado. E numa negociação, eles nunca nos vão dizer a história toda, porque eles vão guardar as cartas na manga, você entende? Era a mesma coisa que nós aqui iríamos fazer, ou seja, eu vou fazer uma linguagem com o meu cliente, Viviane, no sentido de já o preparar para que a negociação pode dar certo, mas a negociação, se não der certo, pode não dar certo por motivos justificados. E aí o que é que eu lhe digo? Aí eu vou lhe dizer, se porventura a negociação não der certo, pode haver ainda assim a possibilidade de nós usarmos um terceiro que é o mediador, através de um processo que se chama a mediação. Então, nesse encontro com o cliente, em que eu lhe vou vender a minha atuação como negociadora, é essencial do processo de mediação e para a existência do mediador como uma possível saída, que não necessariamente será já outra adversarial. E isso, como que vai, como é que eu tenho a dizer, como que vai desmistificando, não é?
e vai trazendo para o meu cliente, mas isso é possível, mas e depois? E como é que eu asseguro a questão da confidencialidade? E um advogado especialista no processo consensual e no processo de mediação sabe que vai ter um papel importantíssimo no termo de mediação, ou seja, naquilo que será a contratação da mediação, naquilo que será a identificação e a escolha do mediador, qual é que é o modelo de mediação, se é a mediação judicial, se é a mediação extrajudicial, se é a mediação privada, se é numa câmara privada, se é um mediador ad hoc. Então, todas essas questões, elas são questões que o advogado especialista, o advogado que tem essa expertise, essa competência, ele já vai trazer essa segurança para o seu cliente logo na primeira entrevista, logo na primeira reunião. E aí eu vejo da minha experiência e daquilo que eu também falo com outros colegas que dá certo. Porque se existe alguém em quem o cliente confia, é no seu advogado. Para o bem e para o mal, não é? E tem que ser, né? E se não for, tem alguma coisa de errado, né? Eu acho que mais do que nunca, né? Quando se fala tanto, ou se falou tanto, né? De inteligência artificial, de substituição, da advocacia que vai acabar, e para mim isso sempre foi tão surreal, né? Porque é isso, eu acredito nessa relação, né? De parceria e de confiança entre o advogado e o cliente, né? Do cliente saber que ele vai ter ali um profissional, né? Que vai utilizar de todo o conhecimento e de toda a expertise dele para realmente ajudar o cliente a resolver o problema dele, né? A solucionar a necessidade dele. E máquina nenhuma pode entender isso, ou dar essa confiança, ou às vezes dar tranquilidade, né? Que o cliente precisa. Agora, assim, Dulce, você falou da mediação e do mediador, né? E essa também é uma outra questão que muitas vezes, né? Para nós que já estamos aí lidando com essa questão da advocacia consensual, é muito claro, é muito óbvio, mas sempre que eu falo com clientes ou com outros colegas, né, que ainda não têm uma proximidade maior com a mediação, essa ideia, né, de que o mediador é simplesmente alguém que vai lá, vai conversar aqui, vai conversar ali, e eu acho muito importante, né, deixar claro que o mediador ele é um profissional que também tem uma formação especial, que também tem conhecimentos especiais, justamente para atuar aí e ajudar as partes a resolver esses pontos, né, de entrave, de se comunicar de forma mais eficiente. Então, fala um pouquinho, aproveitando, apesar do nosso tema ser advocacia, mas eu acho que entender também, né, esse papel do mediador, para o advogado também saber utilizar o mediador, né, para ajudar a resolver o conflito do cliente. É exatamente isso que eu te ia dizer, que é um advogado especialista em advocacia consensual e especialista no processo de mediação implica que ele também tenha conhecimento sobre o que é que significa o mediador, o que é que significa o papel do mediador, quais as funções do mediador e, mais do que isso, onde encontrar os mediadores adequados para aquele caso em concreto. Porque tem clientes que aquilo que eles chegam e dizem é que, olha, neste caso em concreto, eu quero uma mediadora, eu quero uma mulher, porque o outro lado é uma pessoa muito briguenta, é uma pessoa que ele está sempre a tentar, de alguma forma, tirar-me do sério, e se eu tiver uma mulher eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo. Então, eu já tenho o quê? Eu já tenho um critério que o próprio cliente me trouxe. O que é que eu quero dizer com isto? Que é algo que nós também estudamos na chave para advogar na mediação. Quando nós falamos na escolha do mediador, essa escolha do mediador, ela precisa de ser adequada ao contexto e ela precisa de ser adequada aos intervenientes. E nós precisamos, enquanto advogadas, de saber identificar quais é que são os mediadores adequados para a situação, para o contexto e para os intervenientes, isto é, para o meu cliente e para o outro do outro lado. Porque, por regra, esse eu diria que é o primeiro consenso que nós temos que ter entre os diversos intervenientes. Isto é, por regra, o papel do advogado e da advogada, sim,
identificarem onde vão realizar esta mediação, quem vai ser contratado para ser esse mediador, e isso implica também já conversa, já partilhas e até um processo de triagem, isto é, vamos fazer aqui um questionário sobre quais os critérios que para você são importantes e quais os critérios que para mim são importantes, juntamos os dois questionários e identificamos mediadores com essas qualificações. São critérios objetivos. Aí imagina, chegamos lá à conclusão de que há um critério que nós não estamos de acordo. Bom, vamos conversar sobre isso. Vamos identificar então porque é que não estamos de acordo e como é que podemos ultrapassar essa dificuldade. Porquê? Porque isso tem a ver com processo. Então, se tem a ver com processo, é o advogado e é a advogada e o advogado que cumpre fazerem exatamente essa conversa e identificarem esse norte, esse rumo. Já em relação ao mediador em especial, aquilo que o advogado precisa de identificar e de saber é que esse mediador, como tu disseste, eu concordo plenamente, não é pela sua expertise na sua profissão de origem que ele vai ser um bom mediador. O mediador, para ele ser um bom mediador, ele tem de ser um profissional que cumpra com os princípios, com a ética, com os valores do processo de mediação, que ele tenha habilidade e expertise de negociação, de comunicação, do próprio conflito e que ele, de facto, domine o procedimento e os princípios disso que ele está a oferecer, disso que ele está a propor, que é a mediação. Eu não procuro, enquanto advogada, aconselhar ao meu cliente um mediador que tenha uma expertise na área, porque expertise na área, entre nós as duas, quem tem que ter somos nós. Não é? Se eu vou escolher um mediador pela expertise que ele tem na área, então eu estou a escolher um árbitro, não estou a escolher um mediador. Não é? Eu estou a escolher um conselheiro, eu não estou a escolher um mediador. E isso significa que quanto mais for a especialização do advogado no processo de mediação, maior vai ser a clareza dele do que ele pode esperar e do que ele também pode exigir. Isto é, se eu estou a pagar por um serviço, eu estou a pagar por um serviço onde eu sei que vai haver uma atuação imparcial. Imparcial em relação a quê? Em relação aos intervenientes, em relação ao assunto e em relação ao resultado. É óbvio que aquela pessoa, ela tem a sua opinião, não é? Ela não é louca, mas ela é um profissional qualificado, e eventualmente é um profissional certificado para estar a desempenhar aquele lugar e que me vai dar um serviço com a qualidade e com o rigor que eu estou a pagar. E por isso é que existem mediadores de vários níveis, por isso é que existem mediadores com uma carreira na mediação, que são diferentes uns dos outros e porque também têm as suas próprias ferramentas e as próprias técnicas que utilizam e o jeito de ser, porque aqui entre nós tem de haver empatia. Se não houver conexão entre as pessoas que vão trabalhar no processo de mediação, à partida ele não terá sucesso. E por isso é muito especial essa pergunta que tu fazes, não só de termos a convicção plena de que, assim como o advogado consensual não é um advogado bonzinho, o mediador também não é um sujeito de peace and love e que vai propor ali que vamos todos ficar amigos e abraçar árvores. Não é isso que se faz na mediação, não é isso que acontece no processo e nem é isso que estes profissionais fazem, muito pelo contrário, dá muito trabalho, muito trabalho. Mas é um trabalho gostoso, a questão aí é essa, né? É um trabalho que te dá uma recompensa, porque tu vês a transformação acontecer. Tu vês ideias a surgirem, principalmente na etapa da criação de opções de ganhos mútuos, surgem ideias que até tu própria ficas admirada, não é? E surpreendida como é que aquilo surgiu e como é que não surgiu antes. Bom, não surgiu antes porque o processo de mediação provocou aquela reação naquele momento. Então não é uma coisa que acontece por acaso, não é uma coisa que acontece por uma coincidência. É um processo que tem momentos, que tem etapas, que tem objetivos. E que se eles forem cumpridos com aquilo que é a proposta dada, certamente o resultado vai aparecer.
Eu confesso que eu sempre fui conhecida, né, pela minha combatividade, por chegar e resolver, enfim, até a minha postura, né, eu sou alta, eu sou grande, vou chegando e vou dominando, e todo esse meu processo aí, né, de conhecer e de ver que realmente, né, existem outras formas, né, de você atuar que podem ser mais eficientes, e algumas pessoas estranharam muito, né? Eu conversando com um colega, né, onde eu estava, falou assim, nossa senhora, mas cadê a tigresa? E eu falava assim, ela continua aqui, só que agora ela entra em ação quando é necessário, nem sempre é necessário, né? Então, é isso, né? Não é ser bonzinho, não é? Mas é você ampliar o leque de opções para lidar com a questão, né? Eu, hoje de manhã, estava estudando um caso, né? Um inadimplemento de contrato de entrega de máquina de um cliente, que ele já mandou e-mail, eu quero entrar com ação para receber a máquina, e eu quero descontar a multa, e eu quero isso, e eu quero aquilo. É uma máquina industrial, né, que vai exigir aí uma garantia, manutenção, que vai ter que ser prestado, né, pela fabricante, né, e aí é a questão da mudança do olhar, né, trazendo aqui para uma situação, como não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, mas são mudanças sutis, né, em outros tempos eu tinha, não, tem um contrato, realmente você pagou, realmente vamos entrar, vamos pedir a liminar, vamos, né, e hoje olhando, a minha pergunta foi assim, tá, mas por que ele descumpriu? O que aconteceu que levou ele a descumprir o contrato? Será que é melhor para você impor a ele, né, que realmente ele pague a multa? Ou será que talvez ele pode te dar outras coisas que te compensem e talvez não gerem esse prejuízo? Porque às vezes aconteceu algum problema lá com ele, que você não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas aconteceu e ele não conseguiu te entregar no tempo certo. Então, talvez ele pode estender seu prazo de garantia, talvez ele não pode não cobrar despesas, talvez... Então, quer dizer, hoje, quando eu analiso um caso, o meu olhar para esse caso, né? Óbvio que eu sei das minhas chances, eu sei avaliar o meu risco e as minhas possibilidades, né, dentro de um processo judicial, né? Mas o meu olhar automaticamente ele começa a pensar uma série de questões em torno que podem me levar para uma solução consensual muito mais barata, muito mais rápida, que possa restabelecer a harmonia dessa relação, sem intimidade, sem... E é disso que eu falo, né? De técnica, de mudança, que é um processo, né? De todos os cursos, de todas as formações, de todos os livros que eu li, que não foram poucos, bendita quarentena que me permitiu ler tanto, estudar tanto. Mas eu vejo isso, né? Essa mudança e essa possibilidade de propiciar, né, para o meu cliente um resultado assim muito mais eficiente, né? E isso realmente é o que me encanta e me faz acreditar, né, que a advocacia consensual realmente muitas vezes, né, o caminho assim mais adequado, mais eficiente e melhor para a gente lidar, né, com os conflitos, com as questões. E que todo mundo tinha que ir conhecer e buscar formação e buscar técnica para poder avaliar. A grande vantagem que eu vejo aí é que nós estamos no caminho, não é? Ou seja, nós estamos efetivamente a concretizar e estamos a concretizá-lo sem romantismo. Não estamos a falar de uma forma teórica, de uma forma mágica, estamos a falar de uma fórmula complexa, mas também que é possível. E quando eu estava a escutar, muito por conta daquilo que eu falo, da escassez e da abundância, outra das questões que eu me lembro muito bem também lá dos meus estudos foi quando eu comecei a estudar a questão das reações, das ações e das posturas. E como o medo, ele não só nos fragiliza, como ele muitas das vezes nos paralisa, não é?
quando eu ouvia, ainda no final do ano passado e no início deste ano, em algumas palestras, que a inteligência artificial e que vinha substituir, como tu estavas ainda há pouco a dizer, a advocacia, muitos profissionais começaram a ficar com muitos receios. Outras pessoas começaram a dizer que vais para direito, não vais, porque a inteligência artificial vai acabar com a advocacia, vai acabar com a decisão, então vai ser tudo informático. E aí, aquilo que tu estavas agora a trazer com esse exemplo absolutamente fantástico que tu partilhaste, Viviane, é a questão do quê? É a questão de que quanto mais competências tu tens, maior fica a tua capacidade de ação. Isto é, maior fica a tua competência de criatividade, de imaginar soluções dentro do espírito da lei, ou seja, dentro da legalidade, mas sabendo à partida quais é que são os desafios que tu vais ter e também já pensando naquilo que é a análise SWOT, isto é, naquilo que são os desafios também do outro lado. E com isso, tu passas a ser uma especialista em gestão e resolução de conflitos, seja qual for o método. Ou seja, o método passa a ser algo que tu vais utilizar, assim como tu decides ir à mercearia do bairro, ou tu decides ir a um supermercado maior, ou tu vais a uma grande superfície, também da mesma forma, tu enquanto advogado, e essas tuas competências, essa tua postura de começares a agir, de fazeres, é esta diferença que eu acho que é maravilhosa e aí já a caminho do nosso final, que nós trabalhamos muito, que é a diferença entre saber fazer e efetivamente fazer. Isto é, aquilo que quando nós falamos em criar competências, nós estamos a falar em conhecimento, em habilidades e em atitudes. E identificar que as atitudes, elas não são intuitivas, como nós estávamos aqui a falar, essa tua postura de dizer ao teu cliente, olha, mas e por acaso você já pensou porque é que ele não pagou? Então, isto dá-te o quê? Isto dá-te a informação, estás a fazer uma pergunta reflexiva ao teu cliente, ou seja, estás a usar uma técnica, estás a usar uma ferramenta. Não é porque surgiu intuitivamente que tu deverias fazer essa pergunta. Não é isso que nós estamos a falar. Por isso é que nós dizemos que, de facto, não é romântico, mas sim estratégico, profissional e profissionalizante. E é muito gostoso, não só de falar contigo, mas de facto de ver essa mudança acontecer, e não sou só eu que estou a confirmar essa tua mudança, estão aqui mais colegas que dizem que, no teu caso concreto, eras muito combativa e que tiveste uma profunda transformação aí na tua atuação. Então, isso também se sente e o próprio cliente também vai, certamente, voltar, porque tu és uma advogada diferenciada. Porque tu és uma advogada que se coloca em relação ao problema dele como um problema único. Ou seja, tu não vais dizer, bom, de acordo com a jurisprudência, em situações similares, isso não faz parte do nosso mundo, não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura que tem, de facto, essa gênese no direito romano, e o direito romano é relações, é proximidade, é interação, é emoção. Esse é o povo de que nós estamos a falar, e essas questões culturais não mudam. Nós mudamos a educação, mas a cultura, pelo menos que eu saiba, eu não tenho outra opinião até agora. E aí, já na nossa reta final, aí dos nossos 5 minutos, o que tu gostarias de nos trazer? Na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu tenho essa característica, né? Quando eu descubro algo que eu acho que é bom, que eu acho que contribui, eu quero trazer todo mundo pro... Então, realmente falar de mediação, de advocacia consensual, falar desse outro olhar para o conflito, pensar sobre isso, né? Pensar sobre outras alternativas, sobre outras estratégias, para mim, é mais do que uma questão simplesmente profissional, né? Eu acho que é a minha contribuição de como eu, por meio da minha profissão, posso ajudar a construir um mundo melhor, né? Porque eu não tenho dúvida de que um mundo menos combativo, que um mundo menos adversarial, um mundo em que a gente pense mais, né, no ganha-ganha e não
eu ganho, você perde, né? Eu estou por cima, você está por baixo, mas estamos todos, né, plenos. É nisso que eu acredito. Então, assim, realmente esse meu encontro com a advocacia consensual técnica, né? Porque, assim, a gente tem aquela ideia, e eu sempre falo disso, de entender que realmente existem técnicas, ferramentas, conhecimento, né? E para que você realmente possa atuar, né, de uma forma diferente, né? Então, não é só um nome, né? Realmente é um conjunto aí de pensamento, de conhecimento que é diferenciado. Então, realmente falar disso e compartilhar a minha experiência e quanto mais clientes e colegas eu puder contaminar, né? Eu fico feliz e satisfeita e me faz acreditar assim, em dias melhores, sabe? Estamos no caminho, Viviane. Eu quero te agradecer não só a tua partilha, como também a disponibilidade e ter-te na chave para advogar na mediação é algo que me tem também dado muito prazer, assim como também na Active Masterclass. Então, eu agradeço-te essa partilha, agradeço a todos aqui. Que overdose. Isso! Ser overdose, exatamente. E exatamente. Então, Viviane, como se vê, ou seja, não é intuitivo, não é da noite para o dia e implica, de facto, em uma grande vontade de construir essa mudança, que é o primeiro passo, não é? O primeiro passo é ter esse desejo de efetivamente mudar. E por isso, aquilo que eu vos quero trazer a todos, a ti em especial, Viviane, é o meu muito obrigada. Esta semana estão abertas aí as inscrições para a 6ª edição da Chave. Então vão lá, vejam o vídeo, façam perguntas, façam as dúvidas que tiverem, aproveitem que esta jornada de advocacia na mediação, toda ela é feita com elementos que estão na integrantes e participantes da Chave e por isso façam também as vossas perguntas. E da nossa parte, a única coisa que eu tenho a dizer é que, subscrevendo também as palavras da Viviane, que nós sejamos esses elementos multiplicadores. Então, cada um de nós, se for um multiplicador daquilo que estamos a fazer e que já estamos a ser, efetivamente, os resultados estão a aparecer. Cada vez mais fala da importância do advogado na mediação, da imprescindibilidade da advocacia. Então isso deixa-me muito feliz, muito realizada e muito preenchida, porque de facto sem advogado não há justiça e justiça nesse conceito de acesso a uma ordem jurídica justa. É isso que esse profissional faz, que é uma nobre profissão e que eu me honro muito de a ter, não só em Portugal, mas também no Brasil. Oi. Você escutou? Estava me despedindo de você. Então agora. Estava indo bem, a internet. Ok, estava me despedindo de você, dando-te um beijo no teu coração, te agradecendo muito a tua disponibilidade e também de todos aqueles que aqui estão connosco e me despedir de ti. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Até o próximo encontro.